Amados, eu confesso que essa palavra, essa mensagem que Deus nos deu, ela está queimando no meu coração, porque é algo que vai de encontro às nossas vidas cotidianas, nossa vida diária e todo o contexto da história de cada um de nós, tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 aos versículo 10. E, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Ora comigo. Querido Deus, amado Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, nós nos aquietamos agora para continuar a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque Tu, através do Teu Santo Espírito, já criaste uma ambiência de fé, uma atmosfera de amor, de comunhão, de koinonia. Agora fala através da exposição da Tua palavra, que eu diminua, Senhor, e que Tu possa crescer, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de um homem entre os homens. Um homem entre os homens. As revelações de Paulo sobre a grandeza de Deus vai lhe custar um grande preço. Exatamente isso. As revelações que Paulo recebeu de Deus vai lhe custar um preço muito alto. Agora, eu sou apaixonado por este texto de 2 Coríntios capítulo 12, porque se você voltar, depois você vem em casa, Paulo começa a dizer assim que eu conheço um homem, olha aí, que no corpo ou fora do corpo eu não sei, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, se não sei se foi no corpo ou fora do corpo, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, eu só sei que esse homem recebeu revelações indizíveis, inefáveis, que não é lícito, nem é permitido que ele fale para ninguém. Ah, amado, isso é tremendo. Ele está falando de um homem, aí ele vai dizer agora, se é para mim me gloriar, nisso eu me glorio. Por quê? Porque outros ministros, outros apóstolos que se diziam ministros de Deus, andavam se gloriando por causa dos seus títulos, por causa de tudo aquilo que eles já tinham alcançado. E Paulo diz, vocês estão fazendo isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu conheço um homem. Amado, se ele tivesse dito assim, Paulo, eu fui arrebatado ao terceiro céu, ainda era pouco, mas ele não disse isso. E é tremendo, mas as grandezas de Deus, ou a grandeza da revelação que Paulo recebeu, vai lhe custar, ou lhe custou, um preço muito alto. Foi colocado sobre a sua vida algo que atrapalhava, algo que impedia, algo que dificultava o apóstolo Paulo falar das revelações.
O que é que existe na sua vida que tem te impedido de você fazer algo? O que é que tem acontecido na sua vida que tem atrapalhado o teu dia a dia? O que é que existe na tua vida que está massacrando com a tua alma, porque você não pode ir mais adiante, porque você não tem o poder de decisão para decidir? Este impedimento, o apóstolo Paulo vai chamar de espinho, que segundo estudiosos, teria sido o próprio Deus que havia colocado o espinho na carne de Paulo, mensageiro de Satanás para lhe esbofetear com o propósito dele não se exaltar. Eita Jesus, dele não se soberbecer. Eu queria que você ficasse ligado, porque Deus vai falar com você nesta noite. Há uma revelação do coração de Deus para o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo precisava de um lembrete. Ele precisava de um lembrete. Todos nós, amados, todos nós, com exceção nenhuma, precisamos de um lembrete. Ter medo é ruim? É mal ter medo? É não. Ter pavor é ruim? É sim. Porque o medo está indicando a você que você não deve seguir naquele caminho. O medo está te alertando que o mal está à espreita. Então, em determinado momento, o medo é benéfico, mas ele em excesso, ele é prejudicial. O ciúme é ruim, é mal, mas em excesso, até matar ele mata. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Ele nos guarda, ele nos conduz em segurança. Então veja bem, o apóstolo Paulo precisava de um lembrete para que ele pudesse ver, perceber, entender e aceitar que apesar do arrebatamento, ele ainda era um homem no meio de outros homens. Quer dizer para você que você é uma mulher no meio de outras mulheres. Eu quero dizer para você que você é um adolescente no meio de outras adolescentes. Eu quero dizer para você que você é um homem no meio de outros homens. Então isso que é que vai exigir de nós? Comportamento digno, colocar em prática tudo que eu aprendi com o papai, com a mamãe, tudo que eu estou aprendendo no colégio, tudo que a vida está me ensinando. Por quê? Porque além de Deus estar em todos os lugares contemplando o bem e o mal, existe uma nuvem de testemunha olhando para você, procurando ver o que é que você está fazendo. Isso, amado, independente de você ser crente ou não, viu? A prestação de conta chega e chega rápido, principalmente no século 21. Você faz uma coisa hoje, amanhã você já recebe já o resultado. Então veja bem, primeira parte da mensagem, eu estou chamando de o Deus que transforma. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo falava fluentemente, olha, amado, Paulo falava fluentemente o grego, hebraico e aramaico, e provavelmente o latim. Além destes aspectos da vida de Paulo, o apóstolo também era cidadão romano, que aparentemente herdou de seu pai. Paulo reconhecia
o valor de ambas as cidadanias. Ambas as cidadanias, pastor? Ambas as cidadanias, sim. Paulo possuía duas cidadanias. Ele era de Tarso e ele era de Roma. É interessante sabermos a importância das duas cidadanias de Paulo, sabia? Só para a gente perceber porque é que Deus colocou esse espinho na carne de Paulo. Agora veja bem, o fato dele ter a cidadania de Tarso estabeleceu-se que ele não era um egípcio. Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, Atos capítulo 21, versículo 38 e 40, deixe sua Bíblia aí em Atos, tá certo? Percebemos que o povo em grande quantidade o seguia gritando, mate-o, mate-o. O povo queria matar Paulo. Quem queria matar Paulo? Os próprios judeus, amados, os próprios irmãos dele. Iam atrás, uma multidão grande gritando, mate-o, mate-o. Nesse momento o apóstolo Paulo vê a necessidade de falar. Até aquele momento ele permanecia em silêncio. Quando Paulo vai subindo a escadaria, ele tem um discernimento que aquele era o momento oportuno para apresentar Cristo àquela multidão. Muito embora aquele povo já tinha presenciado Jesus ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, mas quando Paulo vai subindo a escadaria, já com a permissão da guarda para poder falar, ele disse, o momento é esse de eu falar, é isso que você tem que ter, é isso que eu tenho que ter, é isso que nós temos que ter, esperar o momento certo para falar. Então ele disse, chegou o momento de eu apresentar o Jesus Cristo ressurrecto para aquele povo perdido, cegos, religiosos, com os corações embrutecidos e longe de Deus. Atos capítulo 22, a partir do versículo 1, olha que coisa tremenda vai acontecer. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Ele está falando em qual língua, amados? Ele está falando em hebraico. Ele diz assim, irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Destes são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem
para serem punidos. Ora, aconteceu que quando eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Versículo 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? Aleluia. E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Versículo 11. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Versículo 13. Veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupera a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Quem é o justo, amado? É Jesus. E ele está aqui nesta noite para dizer para você que você um dia foi encontrado por ele, para dizer para você que um dia tirou da vida que você estava vivendo, para lhe colocar entre príncipes e princesas, para dizer para você que você é por demais precioso, para dizer para você que, apesar da sua insuficiência, apesar das suas fraquezas, apesar de você não poder ir adiante, apesar de você não poder fazer o que você queria fazer, ele diz que a graça dele te basta e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode aplaudir a ele nesta noite. Amados, é tremendo. Um homem zeloso, imponente. O que é imponente? Que impõe a sua importância. Quando você vê alguém querendo se apresentar: eu sou isso, olha, eu sou um capitão, olha, eu sou bacharelado, eu sou um pastor com doutorado. Ele está sendo imponente, ele está impondo a sua importância. Assim era Paulo, era um poliglota, e Deus não ia deixar ele solto por aí. Não, você é meu, mas eu vou colocar uma marca em você, para parar você, para barrar você, para você só poder ir até onde eu digo que você vá. É tanto que ele queria voltar. Primeira viagem missionária dele, ele queria voltar para Jerusalém. O Espírito Santo de Deus apresentou-se para ele e disse: não, é para você seguir. Ele deu a volta. Quando ele tentou ir de novo, o Espírito de Cristo se apresentou e disse: não, você não é para ir para lá. Ele insistiu novamente. O Espírito de Jesus se revelou para ele, disse, e mostrava para ele um homem da Macedônia. Passe a Macedônia, precisamos de socorro. Foi que ele entendeu para onde é que ele tinha que ir. Para onde é que ele vai? Ele vai para a cidade onde tinha a Lídia da Púrpura, uma mulher piedosa, uma mulher que temia Deus, mas que ainda não tinha recebido a Jesus. Quando ele chega na cidade, que ele testemunha sobre Cristo, o texto bíblico diz que Deus abriu o coração da Lídia e entrou a palavra no coração dela. Ela se rende,
ela e toda a sua casa aos pés de Jesus. Foi onde aquela jovem, todos os dias quando ele ia para o rio, quando eles iam passando, a jovem dizia: olha, esses homens aí são os homens de Deus, estão anunciando o evangelho. Ele tem o discernimento que aquela voz que estava falando para ele não era a voz dela, era um demônio. Ele vira e sai dela, ela bufa no chão. O que é que acontece? Os cambistas, os homens que tinham aquela mulher como fonte de lucro, que ela vivia adivinhando o destino das pessoas, prenderam Paulo e Silas e açoitaram eles. E eles dois estavam na prisão, louvando, adorando. De madrugadas eles estão em alta voz adorando o Senhor. E diz que os outros presos tudo presenciando aquilo. Quando deu meia-noite, um terremoto veio sobre a prisão e as cadeiras caíram. Abriu os portões. Quando os portões se abrem, o carcereiro pega a espada e vai se matar. Paulo: não faça isso, não faça isso, nós estamos aqui. Aí ele correu, se ajoelhou nos pés de Paulo: o que foi que aconteceu? Por que vocês não fugiram? Diz: o que eu faço? O que eu faço? Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Paulo olha para ele e diz: se tu creres no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salva. Aleluia. E toda a casa dele foi salva. Ele levou o Paulo para a casa dele, passou vinagre nas suas feridas, e ali todo mundo foi batizado no Espírito. Oh, Jesus! Eu quero dizer para você: não desfaleça, não desista, por mais difícil que esteja, se levante. Em vez de você ser imponente em relação às suas qualidades, seja imponente na fé, na ousadia. Eu vou, Senhor. Tu está comigo? O mundo todo está dizendo que não, mas tu disse que sim, então eu vou. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Amém? Você pode aplaudir Ele. Aleluia. Então, um homem zeloso, imponente, que impõe a sua importância, o seu valor, Deus o escolhe para fazer dele um instrumento. Eita Jesus! Com um propósito grandioso de transformá-lo em um homem dedicado, que através da experiência com Cristo, aprende, desenvolve esse aprendizado e descobre o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo agora sabe o que é contentamento. Agora ele pode abrir a sua boca e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo: tudo? Não. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que você tem por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi. Diga: aprendi. Ou diga: estou aprendendo. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu falar uma coisa para você. Para você abrir a sua boca e dizer tudo posso naquele que me fortalece, você tem que aprender o segredo. O que é que ele vai dizer? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições.
O crente, ele não deve sair por aí pedindo coisas às pessoas, nem podem lesar as pessoas. Mas o crente, o homem e a mulher de Deus, precisam estar abertos a ser abençoados. Quando você perceber uma pessoa que você tenta abençoá-la e ela não quero porque não sei o quê, essa pessoa, ela tem problemas de relacionamento. Quem sabe um dia ela foi muito pobre, ela não tinha nem o que comer. E agora ela batalhou, ela estudou, ela conseguiu galgar um espaço na sua área de atuação, na sua área profissional. Agora ela tem medo de perder o que ela conseguiu para não voltar a ser novamente pobre. A quem é que faz isso? O orgulho. Você tem que saber que o seu provedor é o Senhor. O Senhor é quem te levanta todos os dias. É a graça dele que te põe de pé todo dia. O processo de crescimento, amado. Me diga uma coisa, vou fazer uma pergunta à igreja nesta noite, por favor, você, sincero, você mesmo. Você quer crescer? Levanta a mão. Ninguém, só isso. Você quer crescer? Então se prepare para sofrer. Todo crescimento envolve dor. Você é uma criança, você entrou na pré-adolescência, você vai desenvolvendo sua adolescência, seus ossos começam a doer. Ele está crescendo, está esticando. Você pensa que lá no seu trabalho, você tem muitos amigos no seu trabalho, mas também você tem muitos inimigos. E os inimigos geralmente são aqueles que batem no nosso ombro e dizem: você é o cara, você é a cara. São esses os legítimos inimigos. Que você vacilou, ele passou a perna em você. Você abre a porta, ele entra a porta que Deus abriu para você, ele abre para você entrar, ele fecha a porta, deixa você de fora e senta na mesa que você era para sentar e comer. O mundo é assim, amado. Aí às vezes você não é preparado para viver nesse mundo, aí poxa, você abandona Cristo, abandona Deus, começa a odiar pastor, começa a odiar a igreja. Não, amado. Você tem que saber uma coisa: a tua vida é de Deus, não é de pastor, não é de igreja, não é de ninguém, é de Cristo, é Cristo. Você viu o que a gente cantou hoje aqui? É Cristo. Tudo que eu tenho é dele, tudo. Quando você diz isso, sai de perto. Segunda parte da mensagem: a força que flui da fraqueza. A força que flui da fraqueza. Veja aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Precisamos entender o contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo nesse momento, ao ponto de pedir ao Senhor que afastasse, que retirasse o espinho da sua carne. Ao ponto de pedir ao Senhor que afastasse, que retirasse o espinho da sua carne. E esse Senhor a quem ele clama, a quem ele suplica, é o próprio Jesus que apareceu para ele na estrada de Damasco. Foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Você sabe o que é no original, o que é o espinho? É uma estaca, amado. Já pensou? Na sua perna tem uma estaca atravessada. Mas entenda uma coisa: quando você se decide a fazer algo, que esse algo vai beneficiar a coletividade, se prepare para o levante. Quando é algo que você quer só para você, Deus vai lhe preparar para você poder receber. E Deus sabe que aquilo que você está pedindo vai alcançar outras pessoas.
principalmente no corpo. Vamos que vamos. Então veja bem, eu não sei qual o momento que você se encontra. Olha para cá que eu quero falar isso olhando para você. Eu não sei qual o momento que você se encontra. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu também não sei o que você não está conseguindo fazer ou vencer. Não sei. Não tem como eu saber quais são as tuas limitações, quais são as tuas ineficiências, que se configura em falta de eficiência. Ineficiência é falta de eficiência. Quais são as tuas tentações? Quais são as tentações que você não tem conseguido vencer? Mas quais são as provações que você tem se submetido a Deus e tem prosseguido? Porque Deus não tenta ninguém, amados. Quando você estiver sendo tentado, saiba que é o diabo que está te tentando. Agora, se você estiver sendo provado, é o teu Deus te provando para te levar para um lugar de excelência. Ele está te dizendo: você é um escolhido, você tem um alto preço. O preço da sua vida é o sangue derramado na cruz do Calvário que o meu filho derramou. Jesus, então eu não sei. Eu só sei de uma coisa: se você tem se submetido a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você tem avançado, você tem amadurecido, você tem adquirido experiências profundas com Deus na pessoa de Jesus Cristo, saindo das águas rasas, indo para as águas profundas, vencendo suas lutas em Cristo e não se associando com esse sistema decaído. Olha para cá, porque é isso, quero falar isso para você sair daqui lembrando disso. Se você anda se associando com esse sistema decaído, você vai se afundar. Você vai ser um derrotado, você vai ser uma derrotada, e o mundo vai sorrir, vai jogar pedra em você. O mundo vai menear a cabeça para você. Não espere que o mundo não aplaude você, não. Não espere. Não espere. Então, onde se apresenta as facilidades? É nesse sistema. As facilidades momentâneas, efêmeras, que sugam o que há de melhor em você. O que há de melhor em você? O que há de mais belo em você? É a presença de Deus. É a liberdade de poder viver o livre-arbítrio. Você sabe o que é o livre-arbítrio? É você ter o poder de decisão para fazer o que você quiser fazer. Mas você diz: não, isso aqui não. Eu não quero fazer isso aqui, porque isso aqui desagrada a Deus. Quem foi o homem da Bíblia que foi exemplo nessa direção? Foi José. Ao ponto de deixar a roupa dele nas mãos da mulher de Potifar. Mas ele não se rendeu ao sistema. Ele disse: longe de mim, o seu Senhor, o meu Senhor, me deu tudo aqui eu posso mandar. Quem manda sou eu. Mas você não, você é dele, você não é minha. Mas não é por isso, não é por isso que eu não quero você. É porque eu não quero desagradar o meu Deus. Isso é nível de experiência, isso é nível de comprometimento. E para ter nível de experiência, nível de comprometimento, não precisa ter idade não, viu, amados? Então não precisa você ser bem velhinho para ter compromisso, nem se comprometer, não precisa. É só você tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio, sabe o que ele vai? Muitas vezes, quando ele é usado erroneamente, ele vai levar você para a prostituição, para a destruição da carne, mesmo sabendo que essa carne é fraca. Mas eu me submeto a Deus, ou eu submeto profano a Deus. Está aí, Senhor. Isso aí eu não quero, isso aí eu entrego a Ti. De onde procedem as guerras?
e brigas. Olha como é sério isso, ó. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Olha aí como é sério. Isso aqui é para a igreja, amados. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel! Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Meu Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Se você pensa que o que você está pedindo e não é a vontade de Deus, e você está fazendo conchavo com o diabo, você está na espreita. Às vezes quem fica na espreita não é nem o diabo, às vezes é a pessoa, sabia? Às vezes não é nem o diabo que fica de tocaia, às vezes é você que fica na tocaia esperando o filho do diabo passar para você dar um cheiro nele. Quando eu não consigo resistir, quando alguém pergunta uma coisa eu já vou mentindo. Eu não consigo resistir, eu estou me prostituindo, eu estou traindo meu marido, eu espinho na carne. Meu amado, cuidado, que isso não é espinho na carne. O espinho na carne que está em Paulo, segundo estudiosos, homens sérios, quem colocou foi Deus, que colocou o espinho na carne para que ele não se soberbecesse, para que ele pudesse ficar caladinho, para que ele pudesse se aperfeiçoar em Deus. A severidade do pecado aumenta em um nível imprescindível. Um ato severo e rigoroso, o que deveria ser uma flexibilidade de caráter. Essas pessoas têm um caráter inflexível no erro. Mas por que elas não são inflexíveis? Ou flexível para fazer o que é bom, para fazer o que é certo? Por que elas não pedem ajuda? Por que elas não buscam ajuda? Por que elas não choram para sair? Elas se lambuzam cada vez mais. Não é beleza. Beleza não se põe à mesa. Hoje a flor nasce, amanhã ela murcha. O que era belo, amanhã pode ser feio. Ele pede 3 vezes para o Senhor afastar o espinho da carne dele. 3 vezes, amado. Eu entendo que foram 3 momentos distintos, 3 momentos diferenciados. O apóstolo Paulo entrou na presença de Deus pela primeira vez. E nesse momento, o que ele escuta? Silêncio. Agora eu vou para a minha imaginação. Eu vou para a figura da imaginação. Quando ele diz: afasta de mim essa estaca que está cravada na minha carne. Está me enfraquecendo cada dia mais. A primeira vez, eu acho que quando ele pensa assim, Paulo conhecia a Deus. Paulo sabia que esse silêncio de Deus era providencial para a vida dele. Em momento algum ele pensou que Deus havia abandonado ele.
E eu creio, esse é o meu pensamento, essa é a minha interpretação. É a minha interpretação. Eu creio que naquele momento ele disse: ele está em silêncio porque eles estão revisando o meu caso. Segunda vez ele entra, ora novamente: Senhor, afasta de mim. Novamente silêncio. Eu acho que nessa hora Paulo disse: menino, negócio é sério. Negócio é sério, porque eu acho que estão reunidos Pai, Filho e Espírito Santo. Estão sentados lá, decidindo o que vão fazer pela minha causa. Então tá, eu vou esperar. Eu vou esperar. Na terceira vez ele entra e ora. Quando ele pede para retirar, ele ouve a voz que ele já conhecia, a mesma voz que falou com ele na estrada de Damasco. Não, Paulo, não. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, amado, é algo tremendo, porque quando ele ouve isso, ele se regozija. Quando ele ouve isso, ele entende. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele entendeu que aquele espinho na carne era que estava levando ele. Agora ele diz: tá certo, é para ficar com esse espinho, é para ficar com essa estaca na minha carne? Tá bem, mas agora eu vou me gloriar mais agora eu vou te louvar, agora eu vou te adorar. O apóstolo Paulo entende, compreende e aceita o tratamento que é a vontade soberana e absoluta de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Entenda uma coisa, igreja: o poder de Deus não se aperfeiçoa na sua fraqueza, viu? Entenda isso. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua fraqueza. O texto não diz isso. O texto diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Porque se você olhar para a sua própria vida, você vai ver que existem muitas fraquezas na sua vida. Mas quando estamos em Cristo, somos aperfeiçoados. Sem mim, nada podeis fazer. Porque existirão uma variação de fraquezas. Por isso é que Jesus disse para Paulo: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aceite a vontade soberana e absoluta de Deus para a sua vida. Pare de subterfúgios. Aquieta a tua alma. Para de usar de artifícios. Para de fazer uso de manobras sutis para sair de dificuldades. Você está passando uma dificuldade grande, mas você prefere ficar orgulhoso, ficar ali, mas não pede ajuda a ninguém. O apóstolo Paulo termina assim a sua fala: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Um homem entre outros homens. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia!